Já está aqui com a gente no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, um convidado especial que os Pingos nos Is têm o privilégio de receber, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na Jovem Pan, secretário. Tá, obrigado a você, Felipe, a Augusto, a José Maria e os ouvintes da Jovem Pan. Secretário, primeiramente, parabenizar o senhor pela aprovação da reforma da Previdência. Nós acompanhamos o seu trabalho de esclarecimento, de convencimento. O senhor sabe que a Jovem Pan deu um apoio institucional à reforma da Previdência. É uma questão acima das questões ideológicas de governo, uma questão fundamentalmente matemática. O Estado não pode gastar mais do que arrecada. E o secretário especial adjunto, Bruno Bianco, esteve aqui outro dia falando do saldo final. Eu questionei a respeito, porque ficou sem a impressão de que a previsão de economia aos cofres públicos teria ficado em torno de 800 bilhões de reais. Depois o senhor me corrija com os dados mais corretos. E ele disse que a previsão de economia aos cofres públicos no total já estava acima de 1 trilhão de reais na soma das medidas econômicas adotadas pelo governo, porque não foi só a reforma econômica, teve outras, como a MP antifraude. Como é que está esse saldo final? Bom, até agora em 1 trilhão e 70 bilhões de reais, né? Porque foram 5 projetos de lei, 3 já se transformaram, já foram convertidos em lei. A MP 06, que é essa que foi promulgada ontem, né? A MP, a PEC, desculpe, 06. A MP de combate a fraudes, a 871, que a expectativa são 200 bilhões a partir do próximo ano, mas esse ano nós já teremos uma economia de quase 7 bilhões de reais, que não estava nos cálculos, inclusive, porque todas as projeções são a partir de 2020. E o PL 2999, que trata da questão da lei delegada da territorialidade e da definição de critérios por ocasião dos acordos feitos na área trabalhista. São mais 70 bilhões de reais. O que é isso, secretário, a lei da territorialidade? Bom, para que os ouvintes que não sabem compreendam. Existe uma lei delegada que permite há dezenas de anos que o cidadão possa demandar contra o sistema previdenciário na justiça estadual quando não há uma sede da Fazenda Federal, da Justiça Federal. Dentro da PEC que foi aprovada, nós definimos que haverá essa lei delegada será disciplinada por uma lei ordinária. E essa lei ordinária, que é a 2999, definiu o seguinte: num raio de 70 quilômetros no entorno de uma unidade da Justiça Federal, a demanda necessariamente será na Justiça Federal contra o INSS. Qual é o resultado disso para o cidadão e para o governo? Os dados do CNJ indicam que quem entra com uma ação contra o sistema previdenciário na Justiça do Estado demora em média na primeira instância 7 anos e meio e na segunda instância mais 3 anos e meio, são 11 anos em média. Na Justiça Federal, quem ingressa com uma ação para deferir ou indeferir contra o governo federal na Previdência demora 1 ano e meio na primeira instância e mais 1 ano e meio na segunda instância. São 3 vezes menor o tempo para que o cidadão receba um retorno positivo ou negativo. Então, na hora em que a gente estabelece essa situação, nós temos uma economia de correção monetária e de custas processuais estimada em 70 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos, e o cidadão recebe uma resolutividade muito mais eficaz do seu direito concedido ou indeferido. Secretário, só antes de passar aqui a palavra para o José Maria Trindade, para esclarecer aos nossos ouvintes e espectadores, essa economia de mais de 1 trilhão de reais, ela é relativa a qual período? Por quantos anos? E também gostaria de saber do senhor, porque as pessoas falam assim, o governo vai economizar e vai ter mais dinheiro para quê? Exatamente onde esse dinheiro economizado vai ser empregado? Olha, primeiro o período são os próximos 10 anos. 10 anos. Tá? Nos 10 anos subsequentes, quer dizer, se você imaginar um período de 20 anos, vai para quase 4 trilhões de reais. 4 a 5 trilhões de reais. Depois a gente vai, inclusive, dar uma... Que deixa de gastar. Deixa de gastar. E esse recurso tem 2 destinações específicas. A primeira é para diminuir a dívida pública e, por via de consequência, desobstruir ou tirar a pressão sobre o orçamento para aumentar a condição discricionária, ou seja, o recurso que fica livre, que não tem a vinculação constitucional, para que o governo possa investir mais em educação, em saúde, em infraestrutura, em programas sociais.
Maravilha. José Maria Trindade de Brasília tem uma pergunta para o senhor, secretário. Diga, Zé. Pois não, Zé. Ministro, secretário, a história é a seguinte. Secretário, a história é a seguinte. Essa previsão aí de economia de 1 bilhão previa um outro tipo de previdência, né? Pelo ministro Paulo Guedes, que foi nos moldes do Chile, né? Que foi rejeitada pelo Congresso Nacional. E seria um tipo de colchão para assegurar ali a nova previdência, porque passando para outro regime, né? A contribuição não iria mais para este fundo previdenciário. Por outro lado, também, essas contas nunca são exatamente como se prevê, como se projeta. E é assim mesmo? O Brasil vai insistir em mudar o tipo de previdência ou vai continuar com essa contributiva? Bom, Zé Maria, nosso sistema ele é um sistema solidário, né? O sistema previdenciário que nós temos hoje. E nós sabemos que ele é deficitário e ele é subsidiado pelo governo. Essa reestruturação que ocorreu vai permitir que diminua o déficit previdenciário ao longo do tempo. Ele vai continuar aumentando, mas vai diminuir essa velocidade até que ele estabilize e decline. Mas ele não vai declinar para se exaurir, quer dizer, não vai haver um acerto entre o que se arrecada e a necessidade que se tem de se despender o recurso para pagar a previdência e assistência. Vai chegar um momento em que esse gap vai ficar estabelecido, estabilizado ao longo do tempo. É claro que, por exemplo, o governo federal já instituiu um regime de capitalização, que foi o FUNPRESP. Então, todo funcionário público que ingressa no serviço público hoje, ele ingressa no sistema previdenciário de caráter geral até o limite de 5.800 e tanto, que é o teto da Previdência. A partir deste valor, entra num fundo de pensão específico dos funcionários públicos federais. Essa discussão precisa ser amadurecida ao longo do tempo, verificando o que deu certo em outros países e copiando o que deu certo, e abrindo mão do que deu errado, né? Nós temos laboratórios os mais variados. Agora, uma coisa que é importante... Você acha que no Chile deu certo? A capitalização do Chile deu certo? A capitalização do Chile deu certo parcialmente, não na sua integralidade. Por exemplo, não há lá a questão da contribuição por parte do empregador. E isso certamente fez diferença no futuro, após um período de constituição desse funding, Acho que 20 anos, né? Quando se foi fazer a reposição daquelas pessoas que se aposentaram. Então é evidente que há algumas fragilidades que precisam ser corrigidas. Qualquer que seja o regime, ele necessariamente vai precisar ser rediscutido com o parlamento brasileiro e incorporado pela sociedade. Agora, uma última informação, dos 10 regimes previdenciários mais importantes e mais sólidos do mundo, pelo menos em 6 deles há alguma forma de capitalização. Não no modelo que o Chile tem na sua integralidade, mas com camadas de solidariedade e com o modelo nacional. Normalmente é assim. Então, o senhor prevê a possibilidade de um regime misto entre capitalização e esse de divisão? Eu prevejo que no futuro próximo nós estaremos rediscutindo o tema. Agora, o que vai acontecer depende muito do parlamento brasileiro e da própria sociedade, né? Secretário, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele sempre admitiu não entender muito de economia e durante a corrida eleitoral ele repetia principalmente 2 palavras, desburocratizar e desregulamentar. O senhor acredita que as medidas nesse sentido estão sendo tomadas e quais seriam os outros exemplos além dos que o senhor já citou? Não tenha dúvida, isso tem sido uma palavra de ordem no Ministério, em todas as secretarias e com o presidente nos demais ministérios que compõem a esplanada, né? Você tem uma ideia, Felipe? Quando nós chegamos, nós nos deparamos com mais de quase 7.000 multas diferentes que podem ser aplicadas a quem empreende no Brasil através das NRs, as 36 normas regulamentadoras da saúde e da segurança do trabalhador. É uma maneira de punir quem está gerando emprego, na verdade. Eu acho que há um excesso de regulação e de tutela do Estado na atividade de quem empreende no país, certo. O que é uma âncora, é evidente que é uma âncora, né, que precisa ser removida. Então nós estamos customizando essas NRs. 6 delas já passaram por esse crivo, isso levando em consideração essa negociação tripartite que a legislação impõe, com consultas públicas, com dados técnicos, mas sobretudo com bom senso. E mais de 2.500 multas já foram eliminadas. Então nós temos aí um calendário de mais 6 NRs até o final do ano.
e as demais NRs serão customizadas até o final de 2020. Nós temos 700 portarias aproximadamente que vão se transformar em pouco mais de 4, isso até o final desse ano. Nós temos lá mais de 200 decretos, esses remanescendo desde a década de 40, serão transformados em 3 ou 4 decretos. Nós pegamos lá a questão da carteira de trabalho, é manual hoje a carteira de trabalho, ela é eletrônica, né, com o CPF. 1.800.000 carteiras já são disponibilizadas através de download, né? Nós temos também a questão, o exemplo que eu acho que é importante do INSS. Quando nós chegamos lá, o INSS tinha 8 serviços que eram virtuais dos 94 que são oferecidos. Hoje apenas 2 são analógicos, que é a questão da perícia médica e da prova de vida. E mesmo a prova de vida, eu acho que até o mês de janeiro ela já será virtual. Nós retiramos dos postos de atendimento do INSS quase 75% desse atendimento presencial. Você tem 1 milhão de pessoas que todos os meses iam aos postos de atendimento do INSS. Com o INSS digital, o meu INSS, que pode ser baixado em qualquer loja de aplicativos, né, esse número decaiu para menos de 200.000 atendimentos mês, agora no mês de agosto. Nós estamos, inclusive, convalidando os dados mais recentes do mês de setembro. Então há um trabalho muito forte no sentido de desburocratizar, de simplificar, de racionalizar, de tornar mais eficaz o Estado e, ao mesmo tempo, transformar um ambiente de negócio ser mais propício para quem empreende no país. Que é um dos objetivos da medida provisória da liberdade econômica também. Isso. Secretário, quantos eram os desempregados no Brasil quando o governo Bolsonaro assumiu e quantos são agora? Em termos absolutos, eu dizer aproximadamente, nós tínhamos de 12,6% a 12,8% de índice de desemprego. Nós temos hoje em torno de 11,6%, 11,7%. Né? Caiu em 1 ponto percentual. Mais ou menos por aí a comparação. Não há risco de voltar a aumentar a taxa de desemprego? Olha, eu acredito que não, porque o emprego, esse índice de desemprego é medido pelo CAGED, são as pessoas que procuram trabalho nos últimos meses, né? Então, por esse índice, se você olhar historicamente o que ocorreu, nós tivemos em termos absolutos, em 2012, onde houve o ápice assim, de contratação por carteira assinada, em torno de 41 milhões de pessoas que tinham carteira assinada. Em 2017, final de 2017, havia menos de 37 milhões. A crise ceifou mais de 3 milhões de postos de trabalho. De lá para cá foram recuperados quase 2 milhões. Nós temos em torno de 39 milhões hoje de empregos formais. Agora o mercado de trabalho está mudando muito, Augusto. Boa parte das pessoas que se incorporam ao mercado de trabalho fazem através de outras modalidades que não a carteira assinada. Mas isso não é necessariamente um problema, né? Não, tanto é que o PNAD, que o IBGE faz a verificação, demonstra quem são as pessoas que estão ocupadas, ou através de aplicativos de celular, ou através do trabalho informal, mas que estão empreendendo. E, inclusive, o governo, preocupado com isso, está estabelecendo uma nova política de acesso a crédito, a microcrédito, para os empreendedores individuais, principalmente os mais pobres, aqueles que estão numa situação de estar abaixo da linha da pobreza, inclusive. Nós temos 1/4 da população nessa situação. Então a ideia é trazer 10 milhões de pessoas desbancarizados para dentro do sistema formal ao longo dos próximos 3 anos e de propiciar 40 bilhões de reais em crédito ou microcrédito. Secretário, tem uma notícia do dia que tem a ver aqui com o seu trabalho, eu vou ler e quero que o senhor comente, por favor. A nossa pauta número 9, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, ingressou nessa quarta-feira com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para questionar a constitucionalidade de pontos da reforma da Previdência promulgada nessa terça-feira pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Segundo o presidente da associação, Fernando Mendes, o principal ponto questionado nessa ação é o aumento da contribuição previdenciária por meio das alíquotas progressivas, que podem chegar a 22% no caso de servidores federais. Além disso, o juiz federal informa que a medida viola o princípio da unidade da magistratura, pois os magistrados estaduais não serão afetados, já que os estados ficaram de fora da reforma. A AJUF ainda questionará na Suprema Corte
outros pontos da reforma, entre os quais a previsão do artigo 25, parágrafo 3º, que prevê a nulidade de aposentadorias já concedidas com base apenas em tempo de serviço. Eu sei que o senhor passou meses e meses trabalhando a favor da reforma da Previdência e mesmo com ela já promulgada, ainda existem essas ações questionando alguns de seus pontos. E o senhor, como se sente com isso e como defende esses pontos? Bom, é esperado, né? Um direito constitucional é de que qualquer cidadão pode demandar em juízo se sentir que algum direito, ou provável direito, possa ter sido atingido, né? Quando houve a reforma trabalhista, mais de 30 ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade, foram propostas no STF. Mais da metade já foi julgada e, com exceção de uma apenas, todas foram favoráveis à reforma que foi feita. Ou seja, há uma consolidação da jurisprudência. Ocorre aqui no Brasil e em qualquer país do mundo que tem uma democracia estável. As instituições são testadas e as jurisprudências são confirmadas por esse embate, que é o terceiro round, né, ou o terceiro tempo dos projetos que tramitam no Congresso Nacional. Veja, a corporação, naturalmente, instada pelos seus membros, busca no judiciário uma possibilidade de contribuir menos do que os outros cidadãos. Me parece que não haverá acolhida. Espero que não aconteça acolhida a essa tese, porque o que nós dissemos desde o início é que o problema que o Brasil passa é do conjunto da sociedade brasileira. Não é meu, não é seu, Felipe, não é de um juiz ou de uma pessoa que trabalha como, sei lá, como mascate ou qualquer outra atividade laboral. Mas nós dissemos desde o início que quem pode mais vai contribuir com mais e quem pode menos vai contribuir com menos. É a lógica da sua capacidade contributiva. Então, quem ganha acima de 30 mil, 35 mil reais é justo que contribua com mais nesse esforço de adequação e de reestruturação do Estado brasileiro. E o que está sendo contestado, no caso das alíquotas, é o mesmo critério da progressividade que existe no imposto de renda e que já está amplamente testado no próprio Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência está convalidada. Espero que nós tenhamos a confirmação do tribunal da legalidade da proposta. E a segunda ação que você coloca aí é o tal do tempo ficto, né? Quer dizer, você se aposentar sem ter contribuído. É evidente que é uma situação que merece a atenção de todos nós, porque todo brasileiro trabalha e contribui para se aposentar. Então nós achamos que esse era um privilégio que não tinha por que ser mantido, você se aposentar sem ter contribuído, que é a arguição aí feita ou a resignação desse corpo de magistrados. Só complementando, secretário, eu vejo que o senhor trata e tratou durante todos esses meses, todos esses questionamentos com argumentos técnicos e com a diplomacia que o seu papel exigia nesse momento, respeitando cada categoria profissional. Mas a essência do que está nessa notícia e até no comentário, mas eu estou falando por mim, evidentemente, durante toda a tramitação da reforma da Previdência, a gente viu muitos debates que fazem a gente ter uma análise de um certo corporativismo, de categorias que muitas vezes parecem se julgar mais especiais do que as outras. Foi difícil enfrentar tudo isso, né? Mas previsível, né? Nós já sabíamos o que iríamos encontrar pela frente. O que nós fizemos, Felipe, foi aproveitar o que foi feito no governo do Temer, os problemas que foram enfrentados, as narrativas que foram colocadas naquela oportunidade, e ter um antídoto para cada situação daquela. Por exemplo, dizia-se que se o governo brasileiro cobrasse as dívidas que existiam na Previdência, não havia necessidade de uma reforma previdenciária. Apresentamos um projeto de cobrança de dívidas. Se dizia que se nós não fizéssemos um trabalho contra as fraudes, não haveria necessidade de se fazer uma reforma previdenciária. Fizemos uma medida provisória que transformou-se em lei, combatendo fraude no sistema previdenciário. Se dizia que houve um favorecimento dessa ou daquela categoria. Fizemos um projeto em que todas as categorias, dentro das suas especificidades, passaram a contribuir com o processo de reestruturação do sistema previdenciário. Porque aqui são juízes federais, mas a gente teve também professores, teve policiais, teve revolta de várias categorias. Mas todos participaram, todos deram a sua contribuição. E todos participaram do esforço de reestruturação do sistema previdenciário. Agora, claro que num debate democrático, e entendendo que o parlamento é a casa do povo brasileiro, ajustes aconteceram. Agora, o impacto no funcionário público federal, mesmo com as modificações, foi 14 vezes maior do que
no trabalhador do regime geral. Então, quando nós dissemos que aqueles que têm mais vão contribuir com mais, a prova cabal está aí. Né? A corporação é que está ingressando com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, dizendo que está prejudicada no processo. E muitos desses diziam, não, quem está pagando o preço são os mais pobres. Não, todo mundo contribuiu, mas quem contribuiu mais ou quem deve contribuir mais é quem tem mais no país. A própria ação refuta o argumento, né? José Maria Trindade, de Brasília. O secretário pegou dois assuntos muito polêmicos e antigos e que precisava mesmo de uma atualização, né, de previdência e de trabalho. Na área de trabalho, secretário, eu queria saber como será a proposta de reforma trabalhista que está sendo avaliada pelo governo Bolsonaro a nova reforma trabalhista e também a desregulamentação. Os senhores apresentaram agora uma proposta de desregulamentação de várias profissões, publicitários, jornalistas, né? Como é que é esse processo? Olha, em relação à questão das atividades laborais, existem 10 ou 12 categorias que ainda necessitam de ter uma autorização do antigo Ministério do Trabalho para funcionar. Muitos resquícios, inclusive, do período militar. Jornalista, por exemplo. Era necessário ter um registro no antigo Ministério do Trabalho para haver um controle do governo sobre essa atividade. Então, nós apenas estamos propondo que isso fique ao critério de cada categoria. Nós não estamos dizendo, por exemplo, que alguém que não tem um diploma poderá exercer a atividade em contraponto, por exemplo, à sua confederação ou à sua associação de classe. Nós apenas dizemos que o Estado não quer entrar nesse mérito, não quer ser o tutelador desse processo. Quando você fala de nova reforma trabalhista, não se trata de nova reforma trabalhista, se trata de alguns ajustes necessários para continuar esse processo de desburocratização e de simplificação do sistema. Por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho definiu em acórdãos que a correção da dívida trabalhista, que normalmente dura 5 a 6 anos, uma ação na Justiça do Trabalho, chegando em instâncias superiores, ela se dará na proporção de IPCAE, que é o índice de preços, né? Mais 1% ao mês. O índice de preço é mais ou menos a inflação, que está em 4% ao ano aproximadamente. 4% acrescido de 1% ao mês, você tem 16% de correção de um débito trabalhista quando a inflação está beirando 4%. Então isso é irreal na realidade que nós vivemos hoje de um juro real hoje de 3% ao ano. Então o que é que nós propusemos? IPCA mais juro de poupança. Com essa medida, nós estamos dando uma economia para as estatais brasileiras de 37 bilhões de reais nos próximos 5 anos e evitando um mercado que se estabeleceu de até algumas pessoas comprando os direitos trabalhistas de outros, porque quem é que ganha hoje 15% no país? Né? É uma taxa absolutamente irreal e que propicia um desequilíbrio nessa relação. Então nós estamos propondo a correção do valor e mais um juro de poupança. Essa questão, por exemplo, de embargo e interdição. Né? O que é que nós propusemos? Nós propusemos que numa ação coordenada pela nossa Delegacia Regional do Trabalho, a primeira visita e se constatar numa empresa algum problema de baixo impacto, por exemplo, o banheiro está entupido, ou não tem uma placa de sinalização do CIPA, ao invés de se multar na primeira visita, se tem o cuidado de se orientar o proprietário daquele estabelecimento que ele está incorrendo em alguma irregularidade e dar a ele um prazo para que ele proceda à melhoria da situação da sua empresa, corrija aquela irregularidade. Numa segunda visita, persistindo aquele problema, aí sim ele é multado, porque nós temos também que ter uma missão pedagógica, não é apenas persecutória. O Estado brasileiro precisa ajudar a economia e, ao mesmo tempo, prevenir eventuais danos à saúde e à segurança do trabalhador. Por outro lado, se você encontra um risco eminente de morte ou de coisa que parecida, é evidente que a fiscalização tem que agir. Então, são uma série de pontos que criam um ambiente de negócio propício, que geram emprego, que geram oportunidade, que geram renda e que, ao fim, ao cabo, que nós queremos oferecer um ambiente confortável a quem empreende nesse país, porque não existe emprego sem empregador. Ô, secretário, Felipe. Fala, Zé. Felipe. Fala, Zé.
Eu queria só que ele explicasse melhor essa desregulamentação aí de setores, como, por exemplo, jornalistas e publicitários e tal. Quer dizer, o sindicato, a categoria que vai definir as normas? Assim, não, nós apenas estamos tirando a obrigatoriedade do Estado de emitir essa condição para o trabalho. Porque hoje o Estado brasileiro, através do Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho e Secretário do Trabalho, é quem emite uma autorização para que você exerça a sua atividade. Nós estamos saindo desse processo. É evidente que haverá uma autorregulação. Por exemplo, você tem hoje guardador de carros, são 10 atividades. Então você lá no Ministério você faz 40 ou 50 autorizações para guardador de carros. Então não tem sentido que o Ministério da Economia, através da Secretaria do Trabalho, fique se imiscuindo numa relação profissional que diz respeito à categoria A ou B. Nós apenas estamos saindo do processo. Nós não estamos dizendo o que é que vai acontecer. Nós esperamos que haja uma autorregulação. Augusto Nunes. Há exemplo de centenas de profissões que não têm essa pecha do Estado está tomando conta. O Congresso mudou muito desde a votação, o exame das reformas propostas pelo governo Temer e agora, secretário? Olha, eu acho que o Congresso... Está bem mais receptivo, não vou falar do PT, porque o PT aposta no quanto pior melhor. Né? Claro. Acho que o senhor não esperava, né, nada diferente. Eu acho que o Congresso está bastante reformista, né? E também muito susceptível à necessidade de transformarmos o país num ambiente mais confortável, né? Porque todos somos testemunhos do que ocorreu em 2015, 2016, fruto dos equívocos reiterados no plano econômico, que nos levaram quase 8% do nosso produto interno bruto, uma catástrofe que não tem paralelo na história do Brasil, né? Então o número de empregos que foram ceifados, o número de empresas que foram fechadas, isso gerou certamente um sentimento de responsabilidade e de necessidade de termos cuidado com o que está acontecendo no país. Isso ocorreu em que período, secretário? 2015, 2016 houve essa queda extraordinária do nosso PIB, né? Começa a recuperar em 2017, ainda cai um pouquinho em 2017, e 2018 é que começa a embicar para cima, né? Crescemos 1%, vamos ver se melhora. Nós estávamos, pouco antes do senhor entrar, secretário, justamente falando do legado petista, 14 milhões de desempregados no Brasil, e a gente sabe, eu vejo que a população jovem tem uma angústia muito grande para a entrada no mercado de trabalho. E o senhor lançou agora, a equipe econômica, o programa Verde e Amarelo, focado aí nesse grupo de jovens de 18 a 29 anos. Então, especificamente esse programa, o que pode fazer para ajudar essas pessoas a restabelecerem a vida profissional? Olha, Felipe, eu queria falar duas coisas aqui importantes que têm a ver com o que você me perguntou. O Brasil está passando por uma transformação que é importante que os nossos ouvintes tenham uma percepção. Primeiro, taxa de juro real esse ano, pouco mais de 3%. Perspectiva para o próximo ano, 2% de juro real ao ano. O que significa? Acabou a especulação no Brasil. Quem tem recurso no Brasil vai empreender, vai edificar, ou investir na Bolsa de Valores em empresas que são certificadas e que geram resultados. Segunda coisa, o Brasil vai ter um orçamento impositivo. Isso nos ombreia com as economias modernas e maduras do mundo. As democracias e economias modernas e maduras do mundo. Eu acho que a sociedade precisa começar a olhar melhor para o orçamento e para o seu parlamento. Porque essa é a hora em que se define de que forma o país vai se comportar no ano subsequente. Por fim, o governo mandou, a semana passada, uma agenda para o Congresso Nacional. O ministro Paulo Guedes levou em mãos lá no Congresso Nacional, que é um tratado de redefinição do papel do Estado, eu diria com uma espinha dorsal, ou seja, a mais Brasil, menos Brasília, ou seja, o governo invertendo uma lógica de dezenas, centenas de anos, está dizendo o seguinte: eu vou pegar o recurso que está sendo centralizado e vou jogar esse recurso para estados e municípios de forma voluntária. Então isso é inusitado. Não é à toa que os juros estão caindo, não. Estão caindo pela previsibilidade e pela segurança jurídica que foram causadas pela série de ações macro e microeconômicas que esse governo vem fazendo, inclusive a reforma da Previdência. Então o que nós estamos propondo é, sabendo que a economia começa a reagir, os jovens de 18 a 29 anos, que têm o dobro no nível de desemprego que tem outros segmentos da população, são aqueles que vão entrar por último no vagão. São aqueles que serão por último chamados para
o processo da empregabilidade, porque tem baixa qualificação e nenhuma experiência. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos desonerando folha de pagamento para esse segmento específico, que tem o dobro do índice de desemprego das demais faixas da sociedade, para que as empresas possam trazer essas pessoas em função da diminuição da sua produtividade, mas da diminuição também do valor da sua contratação, e que esses jovens tenham oportunidade de serem treinados nessas empresas e terem experiência, para que no futuro possam continuar a sua vida laboral de uma forma diferente. E nós estamos fazendo isso com toda a responsabilidade para não repetir erros. Primeiro, nós estamos estabelecendo uma espécie de delta ou V0. Então, a empresa, nós temos o CAGED, nós temos o RAIS, nós temos o E-Social, nós temos o CNIS. Então, nós estamos avaliando qual é a média de funcionários que cada empresa tem de janeiro de 2019 a outubro de 2019, que é o mês que antecedeu a entrada em vigor da medida provisória. Imagine que uma empresa A tenha 100 funcionários, nesse período em média. Então, em janeiro de 2020, quando começa a vigir o programa, se a empresa contratou mais 3, ela tem 104 funcionários, mais 4. Se 3 desses funcionários têm a regra da elegibilidade do programa, esses 3 funcionários serão desonerados. Mas se chegou em janeiro, ela tem 100 funcionários, porque ela demitiu 5 e contratou 5 com essas características, ela não será desonerada, porque ela está substituindo mão de obra. E se uma empresa começa a funcionar a partir de janeiro e quer contratar 100 funcionários para começar a funcionar, está limitado a 20 funcionários com essas características, não pode ser 100% com essa característica. Então nós estamos tendo cuidado de fazer uma espécie de piloto, mas um piloto do tamanho do Brasil. A ideia é atingirmos 1.800.000 jovens ao longo desses próximos 3 anos. Com avaliação, com acompanhamento, com transparência, para que a sociedade se incorpore, acompanhe o projeto, verifique se ele é exitoso, e sendo exitoso, aí nós queremos rediscuti-lo no Congresso, junto inclusive ao orçamento da União, para que se abra um espaço dentro da decisão dos parlamentares, para que se amplie essa possibilidade de desonerarmos mais um pouco da folha, principalmente para as pessoas que têm menor remuneração, para diminuir esse custo de empregabilidade e aumentar o número de empregos no nosso país. Maravilha, tá aí o contexto, a explicação e os exemplos de Rogério Marinho. E só aproveitando para a gente concluir a entrevista, outra pauta que a gente tinha do dia, vou aproveitar a sua presença, é que o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, disse ontem que o Congresso deve rever a taxação do seguro-desemprego prevista na MP que criou o programa Verde e Amarelo. O anúncio acontece um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro anunciar o pacote de medidas para estimular o emprego. A pauta continua aqui, mas eu pergunto diretamente para o senhor. Quem recebe o seguro-desemprego, vai acontecer o quê? Bom, primeiro, desde 2007 que essa pauta é consensual, inclusive no Fórum de Previdência que o ex-presidente Lula fez, né? Então não é uma novidade. Isso trata-se de incorporação previdenciária. As pessoas que têm o seguro-desemprego não contam esse tempo para fim de aposentadoria. Nós estamos propondo que isso seja contado para fim de aposentadoria, e o princípio da aposentadoria é a contribuição. Então essa é a lógica. Você vai contribuir e vai contar para tempo de aposentadoria. Como há uma reação que nós estamos assistindo no Congresso, hoje inclusive fui perguntado por uma repórter, mas isso pode significar a volta da CPMF caso caia essa contribuição? Olha, quem vai definir é o parlamento. O presidente da República é contrário à CPMF. Já deixou isso muito claro. Então é evidente que nós não vamos propor a volta da CPMF e nem defendemos a volta da CPMF. Mas o parlamento, de forma legítima, pode buscar dentro do orçamento uma despesa que ele acha que possa ser adiada, anular essa despesa e apresentar como alternativa. Nós achamos que a alternativa que nós demos é uma alternativa adequada, mas quem vai decidir é o parlamento brasileiro, com a legitimidade e com a condição que tem de legislar a respeito do assunto e aperfeiçoar o projeto. Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, muito obrigado pela sua participação em Os Pingos nos Is e sempre pela sua, pelo senhor ser solícito com a gente aqui da Jovem Pan em todos os programas. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com milhões de brasileiros, explicando o que nós queremos fazer para melhorar a empregabilidade do Brasil. Muito obrigado, secretário. Boa noite, bom trabalho.